O pardal. Em tempos que lá vão, num dia ensolarado do princípio da primavera, uma velha mulher, de 60 e poucos anos, estava sentada em frente de sua casa e catava piolhos. No pátio, um pardal saltitava. Algumas crianças que brincavam por ali começaram a atirar pedras no pássaro e uma delas, acertando, quebrou-lhe as costas. Enquanto este se estorcia no chão, esforçando-se de balde para erguer voo, um corvo que passava frechou em sua direção. Oh, que horror! O corvo vai pegá-lo! Gritou a velha. E correndo para perto do pardal, ergueu-o. Depois, bafejou-o com seu hálito quente, soprando-o, e deu-lhe de comer. Colocou a vizinha num pequeno tonel e recolheu-o para dentro de casa, para passar a noite. Na manhã seguinte, deu-lhe algum arroz e preparou-lhe um remédio com pó de cobre. Os seus filhos e netos disseram, caçoando: ora vejam, que mulher tão amável, agora resolveu cuidar de um pardal. Sem fazer caso, a velha continuou a cuidar ternamente do pardal, por muitos meses, até que, afinal, logrou pô-lo novo, ágil e lampeiro. Conquanto fosse um mero pardal, ele sentia-se muito venturoso e grato àquela que lhe tinha restaurado a saúde. Toda vez que a boa mulher saía de casa, por mais breve que fosse a tarefa, deixava ordens expressas à família: olhem o pardal e não o deixem sem alimento. Os filhos e netos riam-se dela e mimoseavam-na com gracejos. Que engraçado! Por que tanto incômodo por causa de um pardal? Podem dizer o que quiserem, mas é uma pobre criaturinha indefesa, argumentava ela. E graças à sua solicitude, o pardal pôde finalmente voar. Agora nenhum corvo o pegará, disse a mulher, e levou-o ao ar livre para ver se já voava bem. Quando o pôs na palma da mão e estendeu o braço, lá se foi ele, com um ruflar das leves asinhas. Depois desse dia, na monotonia e solidão de sua vida, a mulher sentia saudades do pássaro. Dizia às vezes: que pena ele ter ido embora, ao cabo de tantos meses e dias em que eu o recolhia à noitinha e lhe dava de comer pela manhã. Como de costume, todos riam dela. Decorridos cerca de 20 dias, a mulher escutou o choriar vibrante do pardal. Lá fora. Ora, é um pardal. Talvez seja o mesmo pardal, pensou ela. De fato, era o mesmíssimo. Oh, que coisa comovente, que comovente é que não se tenha esquecido de mim e tenha voltado, disse ela. O pardal, depois de ter relanceado o olhar para a mulher, deixou cair do bico algo minúsculo, com o evidente intuito de deixá-lo, fosse o que fosse, para ela e foi-se embora. Que terá deixado cair? Admirou-se a mulher. Aproximou-se e constatou que o pássaro deixara cair apenas uma semente de abóbora. Alguma razão deve ter tido para trazer isto, conjecturou ela, apanhando a semente. Seus filhos chasquearam da coitada. Que beleza! Agora recebe presente de um pardal e dá-se área de quem ganhou um grande tesouro. Podem dizer o que quiserem. Vou plantá-la e ver o que acontece, respondeu a mulher, e fez o que disse. Quando chegou o outono, a planta deu farta messe de abóboras. Não eram do tipo usual, e sim muito maiores e em maior cópia. A mulher não cabia em si de contente. Por mais que as colhesse ou delas fizesse presente aos seus vizinhos, sobravam ainda, mais do que poderia utilizar. Seus filhos e netos, que tinham zombado dela, comiam abóbora todos os dias. Por fim, depois de ter distribuído abóboras a toda a gente do lugar, tomou a decisão de deixar curando 7 ou 8 das maiores e mais vistosas para fazer porungas.
escolheu-as e pendurou-as dentro de casa para secar. Depois que se passaram vários meses, inspecionou-os, julgando que por esse tempo estivessem quase no ponto. Efetivamente, as abóboras tinham bela aparência, mas quando dependurou uma delas, surpreendeu-se ao constatar quão pesada estava. Cortou-a assim mesmo, mas somente para descobrir que estava recheado com alguma coisa. Quando a despejou para ver o que seria, constatou que a abóbora estava cheia de arroz branquinho. Admirada de tal prodígio, esvaziou o arroz numa jarra grande, mas mal tinha acabado de fazê-lo, eis que a abóbora estava de novo cheia, como quando começara o trabalho. Atônita e radiante de alegria, disse: "Isto é muito fora do comum. O pardal deve andar por trás disso." Passou o arroz para as jarras e guardou-os na despensa. Quando examinou as outras abóboras, verificou que estavam também cheias de arroz. Podia despejar ou usar o arroz que quisesse. Sobrava sempre muito mais do que podia aproveitar. Assim, tornou-se uma mulher muito rica. Os outros aldeões pasmavam e lhe invejavam a boa fortuna. Então, os filhos da velha da casa vizinha disseram à mãe: "Outras pessoas, embora não tenham nada diferente da senhora, conseguem ficar ricas, mas a senhora não sabe mexer uma palha." Em consequência de tais queixas, a velha resolveu visitar a sua vizinha afortunada. "Então, o que há, afinal de contas?" "Houve conversas sobre um pardal, mas de fato nada sei. Por favor, conte-me a história inteira, como aconteceu desde o princípio." "Tudo veio de eu plantar uma planta de uma semente de abóbora que um pardal deixou cair," respondeu a primeira mulher, e não quis fornecer mais detalhes. Mas a segunda continuou a fazer pressão. "Insisto em saber, conte-me tudo, por favor." A interpelada, julgando que não devia ser niquenta, nem guardar segredo do caso, contou: "Tomei conta de um pardal que tinha quebrado as costas e tratei-o até ele sarar. Deve ter ficado tão agradecido que me trouxe uma semente de abóbora." "Por favor, dê-me uma dessas sementes", pediu a segunda mulher, mas a outra recusou. "Eu lhe darei um pouco do arroz que estava dentro das abóboras, mas não lhe posso dar as sementes. Essas, digo-lhe francamente, não as posso dar a ninguém." Tendo falhado em sua tentativa de obter uma semente, a velha começou a procurar com o máximo empenho, na esperança de descobrir também algum pardal de costas quebradas, de que pudesse cuidar, mas não conseguiu achar nenhuma dessas condições. Todas as manhãs, quando ia esquadrinhar o quintal, via por lá alguns pardais saltitando perto da porta dos fundos, debicando quanto grão de arroz houvesse espirrado por ali. Então, pegava em pedras e atirava-as nos pardais, com a esperança de acertar algum. Como atirasse muitas pedras sobre numerosas aves, naturalmente acabou por atingir um, ferindo-o de modo que ele não pôde mais voar. Muito satisfeita da vida, acercou-se do passarinho e, depois de certificar-se de que suas costas estavam devidamente quebradas, apanhou-o, deu-lhe de comer e administrou-lhe remédios com imenso cuidado. Depois refletiu: se a mulher da casa do lado obteve tanto em paga de haver tomado conta de um único pardal, quão mais rica eu não poderia ser se tivesse vários. Seria superior a ela e meus filhos haveriam de elogiar-me." Espalhou um pouco de arroz numa peneira e ficou à espreita. Quando alguns pardais se ajuntaram ali para comer o arroz, ela se pôs a jogar pedra atrás de pedra contra eles, até conseguir abater 3. Estimando que bastava por enquanto, colocou os 3 pardais mal feridos num tonel,
pulverizou um pouco de cobre e deu a eles. Depois de vários meses de tratamento, todos se restabeleceram, muito alegre. Levou-os ao pátio e eles se foram, tatalando as asas. Como sou esperta, refletiu a mulher. Os pardais, no entanto, lhe votavam o ódio mais amargo, pois ainda que tivesse tratado deles, fora ela quem lhes partiram as costas. Uns 10 dias mais tarde, os pardais regressaram. Muito contente, a velha tratou logo de ver se traziam algo nos bicos. Com efeito, cada um deixou deles cair uma semente de abóbora e partiu voando. Bem o esperava, disse ela, e apanhando jubilosamente as sementes, plantou-as em 3 lugares diversos. Os rebentos brotaram com rapidez desusada e logo estavam bem grandes. Mas não deram tantas abóboras, apenas 7 ou 8 por pé. A mulher, entretanto, contemplava-as com um sorriso de ventura e dizia aos filhos: vocês diziam que nunca prestei para nada, mas vou mostrar-lhe que valo mais do que a mulher da casa vizinha. Eles agora estavam persuadidos de que as coisas seriam como ela falava. Por serem as abóboras poucas, a velha, que tencionava extrair delas o máximo possível de arroz, não quis dar nenhuma a ninguém, e nem comeu nenhuma ela própria. Mas os filhos disseram-lhe: a mulher que mora ao lado deu algumas abóboras aos vizinhos e ela própria comeu algumas. Mais razão para fazer o mesmo tinha a senhora, que já começou por 3 sementes. Devia dar alguma de presente, e nós nos incumbiríamos de comer outras tantas. Atendendo ao conselho, ela escolheu uma boa parte das abóboras e repartiu-as entre os vizinhos e a família. Mas as abóboras provaram ser horrivelmente amargas, provocando náuseas e tonturas em todo o mundo. Todos que as comeram caíram gravemente doentes, e os indignados vizinhos, adunados e em compacta ordem unida, dirigiram-se à casa da presenteadora a fim de passar-lhe solene sarabanda. Que droga nos terá impingido? Perguntavam uns aos outros. Que grande vergonha! Até aqueles de nós que mal cheiravam uma vomitaram, e ficamos todos tão adoentados que quase morremos. Quando, porém, chegaram à casa, encontraram a mulher e os filhos jazendo pelo solo, a vomitarem espasmodicamente. Parecendo-lhes assim que já não lhe havia grande proveito em fazer a queixa, os vizinhos se retiraram, cada um para sua casa. Foi só ao cabo de 2 ou 3 dias que todos se restabeleceram. Então a velha conjecturou: eu pensava em guardar as abóboras até que todas produzissem arroz, mas fomos muito precipitados em comê-las. Certamente foi por isso que aconteceu o acidente. Ajuntou as abóboras que restavam e escondeu-a. Passados vários meses, quando calculou que as abóboras estivessem no ponto desejado, dirigiu-se à despensa, levando uns vasilhames para recolher o arroz que fosse despejando. Pulava de contente e a sua boca de velha desdenhada expandia-se em um riso que ia de uma orelha à outra, enquanto vertia no antigelo o conteúdo de uma das abóboras. Mas o que desta saiu, em vez de arroz, foram vespões, abelhas, centopeias, escorpiões, serpentes e mais criaturas desse tipo, que caindo sobre ela, ferroaram nos olhos, no nariz e no corpo todo. Contudo, no momento, a mulher velha não sentiu dor nenhuma. Pensou que fossem apenas grãos de arroz que esborrifavam da tigela e lhe batiam no rosto. Esperem um pouco, meus pardazinhos. Vou dar um bocadinho para todos, disse. Os inúmeros insetos venenosos que surgiram das 7 ou 8 abóboras picaram e morderam os seus filhos também, e a própria velha foi picada até morrer. Parecia que os pardais, que a odiavam por ela ter-lhe quebrado as costas, haviam persuadido todos os insetos a se ocultarem dentro das abóboras
e a os auxiliarem em sua vingança. O pardal da casa ao lado ficara reconhecido à velha que cuidara dele, e o restituíra à saúde, quando suas costas estavam quebradas e ele se via em perigo. Não devemos ter inveja dos outros.